Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, nessa tarde, nessa noite, nesse dia, Hoje estamos aqui mais uma vez, para ministrar poderosa a Palavra de Deus, e eu creio que Deus vai falar contigo aí na tua casa, onde você se encontra nesse momento, A gente sempre começa o programa com o momento da oração, para que o Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, para que Deus venha nos abençoar aqui, para poder ministrar a poderosa Palavra de Deus. Vamos para a abertura do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, aqui diante de Ti, Pai, coloca aqui essa programação, coloca tudo que for feito aqui, me usa aqui dentro daquilo ao qual o Senhor tem ordenado, me dê aqui sabedoria, me dê discernimento, Senhor, coloca aqui esse estúdio em Tuas mãos, coloca aqui tudo que for feito, tudo que for direcionado, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim, Pai, coloca aqui a minha vida diante da Tua presença, eu coloco aqui, a minha vida diante do Teu altar, para que eu possa ministrar perante o Teu povo, Senhor. Assim coloco tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus. Fique sintonizado aí, não saia do teu sofá, não saia da telinha da televisão, que eu creio que Deus vai falar contigo, nesse momento, nessa noite, nessa tarde, e Deus vai liberar uma palavra profética para tua casa, para tua família. Então vamos agora ouvir um louvor abençoado e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honra. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000
Voltamos, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada para a tua casa e creio que Deus vai falar contigo através dessa palavra, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Essa palavra é uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus, é uma palavra triunfal que fala da guerra de Davi contra o gigante Golias. Muitas pessoas têm dúvida como que Davi venceu o gigante Golias, como que Davi venceu um homem considerado naquele tempo, um homem que todo mundo tinha medo, todo mundo tinha espanto dele, porque ele era um homem de guerra, era um homem que tinha destruído muitos homens por combate. O nome dele era o gigante Golias. Mas aqui dentro dessa palavra, Deus nos vai ensinar como vencer o gigante da vida, como vencer as guerras e as batalhas diante de Deus. Assim diz a palavra de Deus, eu vou ler até o versículo 47, Assim diz, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não podes ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantasse ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, ele feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será esse concessivo filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E o leão, e aqui ele diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aqui dentro desta palavra, Saul desprezou Davi, achando que Davi ele não tinha capacidade de vencer o gigante. Olha aqui no versículo 38, ele diz: e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Ali Saul ele tinha coroa, ele era rei, mas ele era um rei medroso. Ele era um rei que foi constituído, mas ele não cumpriu o que Deus pediu. Ele desobedeceu a lei de Deus. Então ele só tinha coroa de rei, mas ele era um rei medroso. E ali ele tentou vestir uma couraça, um capacete em Davi, para enfrentar o gigante Golias. E aqui a palavra de Deus diz no versículo 39, e Davi cingiu a espada. Olha o que ele diz aqui no versículo: e Saul vestiu Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Davi não precisava de muita coisa para vencer o gigante Golias. Davi só precisava da bênção de Deus e da unção de Deus, da presença de Deus na vida de Davi. E aqui então Davi tirou aquela couraça, tirou aquela vestidura, aquela vestidura de couraça a qual Saul tinha dado para ele se proteger contra o gigante Golias, sendo que a unção, o que fazia Davi ser vitorioso era a unção que ele carregava, a unção de Deus que Deus deu para ele. E olha o que aqui diz no versículo 40: e tomou o seu cajado na tua mão, e escolheu para si 5 seixos e ribeiros, e pôs-lhe no alfajarde do pastor, e trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda-se, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também vinha chegando a Davi, e que lhe havia escudo diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou. O filisteu olhou para Davi e disse: quem ele pensa que ele é? Um menino, um garoto querendo me combater, eu, um homem de guerra?
o filisteu achando que Davi era ninguém, não deu nada para Davi. E olha o que diz a palavra de Deus aqui no versículo, o filisteu zombou de Davi. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e que lhe levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu te darei a tua cabeça, as aves do céu e a besta dos campos. E o filisteu ainda disse ainda para Davi, olha o que o filisteu disse para Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Aí olha o que Davi disse para ele. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E ele diz aqui, e Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça e aos corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Então, aqui dentro desta palavra, o que Deus fala para mim e para você através de Davi contra o gigante Golias, né? É uma passagem muito linda, é uma passagem muito, né, que muitas pessoas conhecem, né, dentro do povo de Deus, até mesmo pelas pessoas que não conhecem, né? Davi era um homem que foi escolhido por Deus, um homem ungido por Deus. Saul, ele foi constituído rei, mas Saul desobedeceu a ordenança de Deus. Então Deus já não estava mais com Saul. Só que Saul, ele tinha inveja de Davi, porque Davi, ele era homem, ele era simples, mas ele era escolhido de Deus. Deus tinha um propósito com a vida de Davi. Sendo que Saul estava com inveja. Saul tinha inveja de Davi porque ele sabia que Davi tinha um potencial muito grande de vencer guerra e vencer batalha e vencer também os gigantes. Então, Saul tentou de várias formas tentar prejudicar Davi. Só que quando o homem é ungido por Deus, é escolhido por Deus, não há nada que impeça o mover e o agir de Deus. Então, aqui dentro desta palavra, quando Davi foi lutar, né, todo mundo ali temendo o gigante Golias, todo mundo com medo do gigante Golias, todo mundo com medo, com terror do gigante Golias, que ele era muito grande, né, um homem, né, de uma estatura muito grande, e Davi era pequenininho, franzino, humilde, simples, ninguém dava nada para Davi. Só que a diferença de Davi não estava no tamanho, não estava na força. A diferença de Davi estava na unção que ele carregava. Ele carregava o escudo da presença de Deus. Ele carregava a essência da presença de Deus, a graça de Deus. Deus ungiu ele para combate. Porque uma coisa é você ser ungido pelo homem, e outra coisa é você ser ungido pelo próprio Deus. Uma coisa é você ser escolhido pelo homem, outra coisa é você ser escolhido pelo próprio Deus e ele te capacitar dentro daquilo que ele te ordenou. Então a diferença de Saul para Davi é que Davi estava debaixo de uma unção espiritual. Davi estava debaixo de uma proteção de Deus. E Davi era ungido para combate. Davi era ungido para demandas espirituais. E aqui, interessante que dentro desta palavra, quando Davi foi disposto a lutar contra o gigante, todo mundo zombou de Davi. Falou, quem é você para querer combater ele? Ele é um homem de guerra, olha o tamanho dele, você vai morrer, você não vai aguentar, ele vai destruir você. Só que a diferença de Davi é que Davi era homem corajoso. Deus não chama covarde, Deus só chama homem de coragem, homem valente, homem de combate. Deus nunca vai chamar covarde para combate. Deus só chama homens valentes, homens preparados para guerra, homens preparados para combate. E aqui a diferença de Davi para Saul, que Saul era medroso. Saul tinha coroa de rei, comandava como rei, mas era um medroso. Mas Davi, ele estava no pasto.
Davi pastoreava no pasto. Davi era humilde e simples, mas quando ele ia para combate, ele sabia o Deus que ele servia e sabia o Deus que ia na frente com ele. Então a diferença de Saul para Davi é que Saul tinha medo e Davi era de coragem, porque Davi carregava a presença de Deus. E aqui, dentro desta palavra, aí diz assim no versículo 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele, do teu servo, irei a peleja contra esse filisteu. Essa foi a palavra de Davi a Saul. Olha que Davi falou para Saul. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do teu servo, irei a peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, olha que Saul disse para Davi. Porém Saul disse para Davi, contra esse filisteu não podes ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ainda além de Saul ser covarde, ainda queria dizer que Davi não tinha condições nenhuma de lutar contra aquele gigante. Só que ele se esqueceu que a capacidade de Davi, o que dava força em Davi, o que fazia Davi vencer, era a unção que Davi carregava. A diferença da unção que Davi tinha e Saul não tinha unção, porque ali, né, Deus chamou Davi e deu unção para ele. Então o próprio Saul aqui dentro dessa palavra, o que ele fez? Ele tentou desmotivar Davi, só que Davi sabia o potencial que ele tinha, porque ele sabia o que ele podia fazer com aquele gigante, porque ele carregava a presença de Deus. E aqui no versículo 34, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E ele ali, Davi, já tinha matado um urso, um leão, né? Ele já tinha destruído né, bichos ferozes para ir para combate contra o gigante Golias. E aqui no versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Ainda falou assim, vai embora Davi, você não tem como combater contra o gigante Golias, ele vai te destruir, ele vai acabar com você. Olha a resposta de Davi para Saul. E Davi cingiu, olha que lindo, e Saul tentou vestir Davi com uma vestimenta e com a couraça, botar capacete, vestir ele para proteger Davi contra o gigante. Só que a proteção de Davi não estava em escudo, não estava em armadura, estava na unção que Deus deu para ele, na capacidade de vencer sem precisar de muita coisa. Olha o que ele diz aqui, e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Olha o que Davi disse para ele, e Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar. Davi começou a andar com aquela vestimenta, com aquele capacete, ele começou a se incomodar, ele começou a se sentir mal. Aí olha o que aconteceu, andar perante, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre ti. Então Davi tirou porque ele viu, eu não preciso disso para ir contra esse filisteu, eu não preciso disso para vencer o gigante, eu vou normal, eu vou do jeito que eu estou. Então ali Saul ficou espantado, peraí, ele ainda quer lutar, ainda não quer levar nenhuma vestimenta, não quer se capacitar, não quer vestir nenhuma armadura, porque a armadura de Davi estava em Deus. Olha que lindo essa palavra no versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiros e pôs-lhe no afojar do pasto que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-lhe chegando ao filisteu. E ali se aproximou Davi diante do filisteu para ir para combate, e o filisteu também veio-se vindo, chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e o gigante todo cheio de espada, de escudo, para ir diante de Davi. Davi só foi com uma pedra na mão, só foi com o afojar. E aqui ele diz, o filisteu também veio, né, e vinha chegando, levando o escudo diante dele, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Na mesma hora que o filisteu, o gigante de Golias, viu Davi, ele desprezou Davi. Ele olhou para Davi como que ele fosse um qualquer, como fosse nada. Só que ele se esqueceu que quem estava com Davi era a presença de Deus, a unção de Deus era com Davi. Olha que linda esta passagem.
E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ninguém dava nada para Davi. Olhavam para Davi e falavam, isso aí, mais um querendo aparecer, mais um querendo dar um de forte, querendo dar um de corajoso, mais um que vai ser destruído. Só que a diferença de Davi, que Davi era humilde, mas quando ele ia para combate, ele ia para vencer, porque Deus era com ele. E aqui no versículo 42 ele diz, e olhou o filisteu vendo Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, porém, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas olha a palavra triunfal que Davi disse para o filisteu. Aí ele diz, Davi, porém, disse aos filisteus, olha a palavra triunfal que Davi falou para o filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha que palavra, que triunfal que Davi disse para o filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O que Davi falou para o filisteu. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça. Davi liberou uma palavra profética. Ainda eu vou tirar a tua cabeça, filisteu, e vou mostrar que existe Deus em Israel, e vou mostrar que Deus é Deus de guerra. Olha a palavra profética que Davi disse para o filisteu, para o gigante Golias. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e a besta de terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Então, a diferença aqui, meu irmão, minha irmã, dentro desta palavra, o que mais eu fico aqui impactado com esta palavra é que Davi, quando ele ia para combate, ele ia preparado, porque Deus preparava ele. Ele ia debaixo de uma unção espiritual, debaixo de uma proteção espiritual que Deus deu para ele. E ali ele não estava com vestimenta, não estava com escudo, não estava nada. E o gigante estava com escudo, estava com espada, estava com lança, e Davi só estava com uma pedra. A palavra de Deus diz que ele derrubou o gigante com uma pedra. Essa pedra pegou na testa do gigante, ele lançou essa pedra, pegou na testa do gigante e derrubou o gigante, e depois ele pegou a própria espada do gigante e decepou a cabeça do gigante. Então aqui dentro desta palavra, o que Deus fala para mim e para você? A unção é que faz a gente vencer as guerras. A unção é que faz a gente vencer os nossos inimigos. É a unção que faz nos capacitar para vencer as lutas e as guerras do dia a dia. O que fez Davi aqui vencer o gigante Golias não foi escudo, não foi espada, foi a unção que Deus tinha botado sobre Davi. Você vê que tinha ali Saul, tinha vários homens de guerra ali, mas nenhum tinha coragem que Davi tinha. Nenhum tinha capacidade de ver. Davi estava vendo que aquele filisteu, ele só tinha tamanho, ele só tinha estrutura de tamanho, mas ele era, diante de Deus, ele não passava de um filisteu, que queria afrontar o exército do Deus vivo. Então, através desta palavra, o que Deus fala para mim e para você? Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família? Quando você for diante dos teus adversários, diante dos teus inimigos, bota Deus na frente. O Deus vai te ungir para vencer as lutas e as batalhas. Porque aqui, a vitória de Davi estava porque ele confiava no Deus que ele pregava, no Deus que ele servia, no Deus que ungiu ele, E interessante que aqui dentro desta palavra fizeram de tudo para Davi não ir lutar contra o gigante Golias, mas a vitória de Davi sobre o gigante Golias era a virada de chave para que Davi fosse constituído rei. Davi, depois que ele matou o gigante Golias, ele foi considerado um homem de Deus e foi considerado o homem que é capaz
de destruir qualquer um com a presença de Deus. Então a diferença de Davi para Saul, que Davi carregava a presença de Deus. Davi tinha a unção de Deus para vencer as lutas e as batalhas e as guerras. Então, aqui dentro dessa passagem, quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante Golias, ele provou que Deus era com ele. E naquele momento, né, o rei, ele falou, e deram de presente, aquele que conseguir destruir o gigante, ia casar com a filha do rei, ia casar com a filha, né, a qual ali ia ser ordenado para Davi. Que aquele que conseguisse matar o gigante Golias ia ter muitas coisas, né, favoráveis para eles, ele ia receber muitas coisas por ter destruído o gigante, porque aquele gigante era muito temido, todo mundo tinha medo, ninguém queria enfrentar o gigante, porque ele era um homem que tinha destruído vários. Mas Davi foi, né, o homem ao qual Deus escolheu. Davi foi um homem escolhido de Deus para derrubar o gigante, cortar a cabeça dele e mostrar para todo o povo a qual Deus era com ele. E ali Deus, né, elevou ali o ministério de Davi. Ali depois Davi foi constituído rei, foi reconhecido como um homem de Deus e era um homem que todo mundo temia, porque era um homem que destruiu o gigante Golias. Então, que nós possamos refletir sobre esta palavra, né? Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que tem se levantado contra você? Deus hoje fala para você e bota Deus na frente, né? Que Deus vai te dar vitória, né? Isso aqui é uma passagem bíblica a qual, né, muitos conhecem, é uma passagem linda, né, de Davi, homem de Deus, né? Homem a qual Deus chamou para uma grande missão, que era, né, aqui destruir esse gigante a qual, né, ele botava medo ali naquela província, botava medo ali diante daquele povo, mas Davi foi escolhido exatamente com esse propósito de vencer esse gigante. Então, o que Deus fala para mim e para você neste momento é, quando você for enfrentar os gigantes da vida, a qual todos nós enfrentamos, bota Deus na frente, pede a unção de Deus, pede a capacidade de Deus, pede a proteção de Deus, e Ele vai destruir os gigantes, Ele vai derrubar as muralhas, Ele vai fazer você vencer, porque Deus é general de guerra, Deus é combatente no mundo físico e no mundo espiritual. Então que você receba esta palavra aí na tua casa, né? Eu não sei qual é o vale que você tem passado, eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado, mas nós servimos um Deus que não há nada impossível. Da mesma forma que Deus capacitou Davi, né? Ele nos capacita para vencer as batalhas, para vencer as guerras, para vencer os inimigos, para vencer os adversários. E ali Davi mostrou que Deus era com ele naquele momento. Então, que nós possamos a cada dia botar Deus na frente para a gente vencer as lutas e as batalhas da vida, em nome de Jesus. Amém. Né? O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Né? Agradecer aqui as empresas, agradecer aqui os anunciantes, os patrocinadores, a qual nos abençoa, que, né, que vocês continuem abençoando aqui as nossas empresas, os empresários, a qual, né, nos abençoa aqui com esse programa, né? Eu sempre começo o programa com o momento da oração e termino com o momento da oração. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, diante de Ti, Pai, bota essa programação, a Tua palavra foi ministrada, Pai, fala no coração de cada um, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Assim, Pai, diante de Ti, Pai, nesse momento, coloca, Pai, esta oração, Pai, abençoa aqui, Pai, esse jovem, esta mulher, esse idoso, a qual está vendo essa programação, que essa palavra, Pai, seja uma palavra de edificação, uma palavra de renovo, que não seja uma palavra de desafio, mas sim uma palavra para mostrar o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos protege e um Deus que faz a gente vencer as lutas e as batalhas e as guerras do dia a dia. Assim, Pai, coloco tudo em Tuas mãos, nos dê sabedoria, né? Nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, em nome de Jesus. Fique na paz, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.